Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa é uma das mais recentes da Câmara. Existe desde 2016. Foi criada para receber, avaliar e investigar denúncias de ameaças a idosos e fiscalizar programas governamentais de proteção aos direitos da pessoa idosa. A nova presidente da comissão é a deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, que foi constituinte, deputada estadual, prefeita de Salvador e senadora. Lídice vai priorizar temas como a violência contra os idosos, a inclusão econômica desta faixa etária e os cuidados com a saúde. É com ela que eu converso agora. Eu sou Mariana Monteiro e este é o Palavra Aberta, um programa da TV e da Rádio Câmara. Olá, deputada, bem-vinda de volta à Câmara. Pois é, olá, como está? É uma alegria poder estar aqui conversando, não apenas com você, mas com toda a população do Brasil. Ah, que bom. A senhora lembrou, quando a senhora tomou posse, que a maior parte da população idosa brasileira é composta de mulheres, né? E que então a comissão iria também falar de assuntos que dizem respeito à mulher da terceira idade. Sem dúvida, nós somos 56% da população idosa do Brasil, que são cerca de 30 milhões hoje, mas com uma perspectiva de, em 2030, a população idosa brasileira já ser maior do que a população entre 0 e 14 anos, ou seja, mais idoso do que criança em nosso país. O que está havendo no Brasil é uma inversão digamos assim, do diagrama etário brasileiro. Nós estamos na pirâmide etária, que havia uma base de jovens e velhos em cima, isso está modificando, ficando invertida, não é? E isso traz novos desafios para a sociedade. A sociedade precisa estar pronta para receber essa população de pessoas experientes, de pessoas que têm ainda uma grande capacidade produtiva, mas que já têm alguns problemas de saúde, já têm algumas dificuldades, muitas delas saem da faixa de atividade mais intensa para já entrar numa faixa de aposentadoria. Portanto, são esses novos desafios que o Estado brasileiro precisa estar preparado. Em relação à saúde, por exemplo, a senhora disse que um dos problemas é a questão de que os planos de saúde vão subindo e vão dando condições piores para a pessoa mais velha, né? Exatamente. Se a pessoa depende do SUS, vai enfrentar grandes filas, vai enfrentar dificuldade e vai enfrentar principalmente a ideia de que tem necessidade de um número maior de médicos mais permanentemente. Então, isso já lhe traz uma dificuldade a mais na sua vida. Porém, se ela é de classe média, que pode pagar o seu plano de saúde, aí é uma situação que está cada vez mais sufocante. As pessoas chegam a 60 anos de idade, os planos de saúde crescem muito. Eu tenho recebido depoimentos de pessoas que dizem que só continuam trabalhando após os 60 anos para ter condições financeiras de pagar o plano de saúde. E os planos de saúde, em geral, no Brasil, não estão se submetendo a uma fiscalização mais rígida. Existiu na Câmara dos Deputados o ano passado e no Senado também, mais de uma iniciativa de CPI, de investigação, de necessidade de se abrir essa caixa de Pandora que torne a planilha de composição dos custos do plano de saúde uma coisa transparente. A senhora acha que é necessário uma CPI? Vai agir nesse sentido? Olha, se nós tivermos condição, ajo sim. Esse tabu precisa acabar. O brasileiro não pode continuar tendo o consumidor brasileiro, porque ele paga, ele é um consumidor, ele não pode continuar tão vulnerável e à mercê de planos de saúde que ele paga para ter e que cada dia lhe impõe mais restrições.
Então, este é um tema que nós queremos tratar, já temos uma audiência aprovada na comissão e vamos trabalhar para que ela ocorra o mais rápido possível. Agora, tem outros aspectos de debates extremamente importantes para serem tratados na nossa comissão. A Câmara e o país todo está debatendo a reforma da Previdência e também o BPC, que é o benefício de prestação continuada, que faz parte de uma política de assistência social e que está previsto no Estatuto do Idoso. E que a reforma da Previdência, no seu texto original, praticamente acaba, porque ela deixa a pessoa idosa, que aos 65 anos passa hoje, a pessoa idosa em situação, como é dito até no texto, de miserabilidade, ou seja, ela está na faixa da pobreza, ela hoje recebe aos 65 anos um salário mínimo. Ela passará, se passar a reforma, e não for retirado isso, a só receber um salário mínimo aos 70 anos de idade, ou seja, 5 anos após. Começa com 400 E começa reais, a né? partir de 60 com 400 reais, que nem metade do salário mínimo é hoje. Então, é inaceitável essa situação. Esse benefício ele atinge, como eu disse, a pessoas aposentadas em situação de baixíssima renda e pessoas com deficiência. Portanto, no limite assim da ultravulnerabilidade social. Né? E nós não admitimos isso, fizemos um debate já na nossa comissão sobre isso, foi uma unanimidade que é impossível se votar uma reforma da Previdência com esse texto. Parece que os outros partidos, pelo menos nessa questão do BPC, também estão concordando que num segundo momento que não seja mais o da CCJ, já se iria tirar essa parte. Né? Há uma ideia de que o BPC na reforma virou o bode na sala. Né? Botou o bode está fedendo muito, tira o bode, todo mundo aceita a sala suja sem o bode. Mas eu creio que não. Há uma mobilização muito intensa, inclusive dos idosos e das entidades que integram o Fórum Nacional da Pessoa Idosa, de não aceitar, além dos trabalhadores em geral, de não aceitar outras questões, como, por exemplo, o sistema de capitalização individual que está sendo proposta como arcabouço central dessa reforma da Previdência. Vamos sair só um pouquinho da Previdência e falar um pouco da questão da terceira idade no mercado de trabalho. Eu tenho percebido que as empresas têm cada vez mais procurado o jovem, a energia, né? E deixado a experiência de lado. Por outro lado, tem um movimento contrário, mas ainda muito pequeno, né? De levar em conta a experiência, trazer de volta. Como é que a senhora está vendo isso? Olha, eu acho que esse debate é um debate extremamente importante, porque ele passa por uma discussão da inclusão tecnológica dos acima de 60 anos. O mercado está, em todos os sentidos, adquirindo novas tecnologias. E nós, que temos mais de 60 anos, precisamos correr atrás das novas tecnologias e nos apropriarmos delas. Senão, nós ficamos fora do mercado de trabalho, aliás, seja jovem ou seja mais velho. É claro que a juventude tem já uma inserção, até vinda da própria escola, nessas tecnologias em geral. Então, há um esforço de se discutir um plano objetivo de reinserção das pessoas idosas e ou aposentadas no mercado de trabalho, que nós achamos que é um tema extremamente importante a ser debatido. Assim como também, além da inserção do conhecimento, da apropriação e da qualificação da pessoa idosa em novas tecnologias, discutir também as tecnologias e a inovação agindo no sentido de aumentar a vida das pessoas. Portanto, de lhes garantir uma vida melhor e de melhor qualidade. Pesquisa. Essa é a pesquisa e a inovação na área da saúde, e essencialmente na área da saúde, que leva, portanto, a essa recuperação da qualidade de vida do idoso. Isso também é um elemento muito importante quando nós tratamos da discussão da tecnologia. Infelizmente, eu vou cortar a senhora rapidamente, porque estamos chegando ao final e precisamos falar da questão da violência contra o idoso. Este é um tema, assim, extremamente importante. Nós vamos ter uma concentração nesse tema,
porque o idoso hoje ele sofre um tipo de violência muito especial. Ele, como outras populações vulneráveis, vive uma violência psicológica, vive uma violência emocional e física, mas ele vive também uma violência financeira. Ele é usado, muitas vezes, por bancos, por instituições de oferta de crédito, pequenas instituições que vivem de fornecer empréstimo consignado, que recebem informação privilegiada, ainda não se sabe de quem, né, sobre a situação financeira do idoso. Isso a nossa comissão vai investigar. Nós já fizemos um requerimento de informações ao INSS para que seja explicado como é que alguns bancos falam antes com o idoso e comunicam aquele idoso que solicitou a aposentadoria, o recebimento da sua aposentadoria antes mesmo que o INSS o faça. Há uma pressão imensa sobre o endividamento forçado do idoso por essas instituições. Às vezes, refinanciamentos de contratos que são feitos via eletrônica, com a assinatura eletrônica do idoso, e que vai refinanciando aquela dívida sem que tenha um contato, uma autorização pessoal do idoso para que isso ocorra e, portanto, com os juros comprometendo cada vez mais o seu orçamento. Então, é preciso se desenvolver na sociedade brasileira uma consciência da defesa do idoso, em especial uma consciência da sua defesa financeira, porque ele precisa, ao chegar nesta idade na vida, ter as condições de receber um salário digno que lhe permita um encerramento de vida digna e com qualidade psíquica e com saúde psíquica e emocional. Tá certo, são muitos desafios em várias frentes, deputada. Muito obrigada pela sua participação. Outro dia a gente continua. Continua sim. Eu conversei com a deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, que é agora presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Eu sou Mariana Monteiro e este é o Palavra Aberta, um programa da TV e da Rádio Câmara. Você pode assistir a esta e outras edições em câmara.leg.br/Palavra Aberta. Até a próxima.